consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tira tua sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a face, pois estava com medo de olhar para Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós fizemos uma leitura um pouco mais extensa do que o costume, mas fez-se necessário para nós compreendermos aquilo que o Senhor coloca em nosso coração nesta noite. Eu quero ser sucinto, rápido aqui, até porque pregar aqui é difícil demais. Aqui nós temos exímios pregadores e o chefe aqui é um daqueles que eu admiro como um dos melhores expoentes da palavra de Deus aqui no nosso solo pátrio. Mas a proposta que o Senhor põe no nosso coração é muito simples, direta. Eu quero pregar sobre o tema: Deus acenderá uma sarça para você. Dá um sorriso para esse irmão bonito do seu lado aí, por favor. Mostra os dentes para ele, se você tiver. Se não tiver, mostra a gengiva. Funciona do mesmo jeito. Dá um sorriso para ele aí e diga para ele: Deus acenderá uma sarça para você. É sobre isso que, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero pregar esta noite. Se o Senhor nos der graça e nós conseguirmos, eu tenho a proposta no coração de te explicar o porquê Deus acendeu aquela sarça para Moisés. O capítulo de número 3 do livro do Êxodo, do livro da saída, está descrevendo aqui para nós a chamada, o comissionamento do servo de Deus por nome Moisés. Moisés, ao meu ver, é um dos personagens mais ilustres da Bíblia, já que ele é o legislador que Deus escolhe para dar o seu material legislativo, para dar a sua lei. Moisés é o libertador de Israel e é quem encabeça o início de dos períodos mais sólidos de todo Israel, que dá-se do período da libertação do Egito até que eles sejam introduzidos na terra prometida. A Moisés é atribuído alguns privilégios que outros homens nenhum receberam. Moisés, por exemplo, é o homem que recebe um único documento escrito pelo próprio dedo de Deus. Deus escreveu com o próprio dedo e entregou para Moisés. É verdade que ele não valorizou tão bem, quebrou as tábuas e vai ter que aprender que todo presente de Deus que eu não valorizo, eu vou ter trabalho para reaver ele de novo. As primeiras tábuas foi Deus que lavrou, foi Deus que escreveu, foi Deus que entregou. A segunda, Moisés tinha que lavrar a pedra, cortar a pedra, ele tinha que subir monte carregando pedra para que Deus devolvesse o presente para ele. Moisés é conhecido como o profeta do fogo, aquele a quem Deus fala face a face. O povo tinha tanto respeito pelo ministério de Moisés, que enquanto Deus falava com ele no meio do fogo, dos relâmpagos, o povo dizia: Moisés, ouça Deus, e tudo que Deus falar para você, fale a nós tudo que Deus te disser, e assim nós entenderemos que Deus falou conosco. Moisés tinha tamanha intimidade que seu rosto resplandecia a glória de Deus, ao ponto de Moisés colocar um lenço, porque o povo estava com medo de olhar para a face deste homem. Moisés é um homem de intimidade, fala face a face com Deus. Porém, o retrato do capítulo de número 3, nós não vemos este leão dos profetas, nós não vemos este audacioso profeta. O retrato de Moisés no capítulo de número 3 é de um homem frustrado,
O retrato do capítulo de número 3 é de um homem perdido, sem direção, que não acreditava mais nos propósitos de Deus na sua vida. Antes que você me chame de herege, eu vou te provar que Moisés, aqui no capítulo de número 3, não é este retrato de fé. É um homem que está perdido, desanimado, sem perspectiva de vida e de futuro. Quando nós falamos de Moisés, Dwight Lyman Moody, ele divide a vida de Moisés em 3 fases. Dwight Lyman Moody vai dizer que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase, Moisés passou 40 anos no deserto pensando ser ele alguém. A segunda fase, dos 40 aos 80, Moisés vai ao deserto para descobrir que ele não era ninguém. A terceira e última fase, segundo Dwight Lyman Moody, é dos 80 aos 120, quando Moisés descobre o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Aqui no capítulo de número 3, este Moisés está passando aqui o início da transição da primeira para a segunda fase. O nome Moisés é oriundo de sua origem. Moisés não é um nome hebreu, Moisés é um nome egípcio, e o seu significado é tirado das águas. Você conhece a história da vida de Moisés. O nascimento de Moisés, Maico, meu amigo, se dá quando Joquebede, então com Arão, eles vão ter o desejo de ter mais um filho. E dentro do edito egípcio, existia uma lei que dizia que todo o primogênito, ou todo menino do sexo masculino deveria morrer, porque Faraó, que estava em ascensão no governo, que não conhecia José, e não conhecer aqui, não é por não saber a história, é alguém que sabe a história, mas não respeita ela. Alguém que está dizendo, a história desta pessoa para mim tampouco importa. Este faraó, ao assumir o controle, ele olha para Israel como inimigo, como um provável povo que se levantaria contra eles. Sendo assim, ele coloca carga, empecilhos, coloca sobre eles uma mão pesada ao ponto de colocaram no edito que todo menino que nascesse do sexo masculino, toda criança do sexo masculino deveria morrer. Moisés nasce sentenciado à morte quando Joquebede vê que esse menino nasceu formoso. Ela toma a decisão de esconder Moisés. Aqui nós poderemos dividir a vida de Moisés em 2 fases: o esconderijo e o holofote. No esconderijo, Moisés nasceu sentenciado à morte, e a função de Joquebede é esconder Moisés. Há uma pergunta que me surge à mente: como é que uma mulher consegue esconder uma criança até o seu 3º mês de vida? Como esconde? As mães, os pais aqui vão entender o que eu vou dizer. Não dá para esconder um recém-nascido, não dá para calar um recém-nascido. Toda forma que ele tem, que ele encontra de interagir com o mundo exterior é chorando. Está com fome, chora. Está com sede, chora. Está com frio, chora. Está com cólica, chora. Está com nada, chora também. Chora de manhã, de tarde e de noite. De madrugada é o melhor horário para chorar. Como é que você esconde uma criança que só chora? Se o vizinho ouvir, está morto. Se os soldados ouvirem, está morto. Se alguém ouvir, está morto. Como é que esconde uma criança de 3 meses de idade, já que é o período que o seu choro está mais afinado, estridente, gritante? É terrível. Quando o Miguelzinho chorava de madrugada, irmão, não tinha quem ficava deitado, dormindo. Pensa numa criança que gritava, esperrava com 3 meses de idade. Eu disse: Senhor, como é que alguém esconde uma criança por 3 meses? Eu compreendo estender ou esconder uma gestação, uma roupinha mais larga, sai de alguns círculos sociais, mas esconde um recém-nascido que eu quero ver. Eu disse: Deus, como é que Joquebede conseguiu esconder Moisés por tanto tempo? A resposta do Senhor para mim é: quando eu escondo, ninguém acha. Quando eu escondo, ninguém
ninguém ouve. O esconderijo de Deus é inalcançável, inacessível. Quando Deus esconde, chora e parteira não ouve. Quando Deus esconde, chora e guarda não ouve. Quando Deus esconde, chora e fofoqueiro não ouve. Quando Deus esconde, chora e vizinho não ouve. Está chorando e ninguém escuta. Está chorando e ninguém vê. Está chorando e ninguém ouve. Está chorando e ninguém chega. Entenda aqui, deixa eu abrir um parênteses, a gente já volta para pregar. Se você está chorando e ninguém te escuta, talvez não seja abandono, talvez seja o esconderijo de Deus que está te guardando. Talvez seja o esconderijo de Deus que está te protegendo. Pega na mão só para animar esse irmão do teu lado e diga para ele: quando você está no esconderijo de Deus, ninguém te escuta. Quando você está no esconderijo de Deus, ninguém te acha. Fase do esconderijo, fase de ser escondido. Escondidos estamos no esconderijo do Altíssimo. Porém, na Bíblia diz que quando ela entende que não dá mais para esconder, ela prepara um cesto de junco em betuma, vai levar Moisés para junto dos juncos, vai colocar ele na beira do rio. Deixa eu corrigir alguns leitores equivocados que diz que o barquinho de Moisés subiu, outros diz que desceu o leito do rio. A verdade é que nem subiu, nem desceu, ele ficou ali nos juncos, propositalmente, porque Miriam tem uma estratégia. Qual é a estratégia de Miriam? Vou colocar propositalmente esse menino aqui em um local que, passando alguém ouça, passando alguém veja. Joquebede nunca teve a intenção de abrir mão do projeto de Deus que Deus entregou para a sua vida. Pega na mão desse irmão bonito do teu lado aí, só para alertar ele, e diga: não abra mão do projeto de Deus sobre a tua vida. Não abra mão do projeto que Deus entregou para a tua vida. Nunca foi propósito dela lançar Moisés à sorte. Nunca foi propósito dela deixar Moisés se afogar. Ela disse: põe lá, enrosca lá, fica de longe olhando. Alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Eu fico imaginando, pastor Heber, é o retorno de Miriam para contar notícia para Joquebede. Joquebede está ansiosa. Miriam chega para contar notícia. E eu fico imaginando ela pensando: e aí? Alguém viu? Alguém chegou? Alguma fera pegou? O que foi que aconteceu? Algum soldado empurrou para o rio? Ela disse: não, mamãe, o menino chorou. Foi isso que aconteceu. Ele chorou. Eu imagino Joquebede dizendo: minha filha, tem 3 meses que ele chora e ninguém ouve. Tem 3 meses que ele chora e ninguém vê. Tem 3 meses que ele chora e ninguém chega. Tem 3 meses que ele chora e nada acontece. Mas eu imagino ela dizendo: mamãe, hoje foi diferente. Hoje alguma coisa aconteceu com o choro do menino. Ele chorou, o séquito desceu. Ele chorou, a princesa desceu. Ele chorou, o rio lotou de gente. Abriram uma tampa e disseram: que choro lindo, que bebê lindo, que coisa linda, que voz afinada, que maravilha, que canta esse. O que é isso, minha filha? Mamãe, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ele chorou e alguém ouviu. Ele chorou e alguém chegou. Ele chorou e a porta abriu. A primeira verdade é quando Deus esconde, ninguém acha. Mas pega na mão desse irmão bonito do teu lado e diga para ele: mas quando Deus acha, ninguém esconde. Quando Deus acha, ninguém cala. Quando Deus acha, ninguém oculta. Acharam Moisés. Acharam. Aleluia. 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 Desculpe as mães aqui que estão com suas crianças recém-nascidas. Talvez o seu não foi, mas eu tenho uma opinião peculiar a recém-nascidos. Eu acho de uma leviandade terrível alguém chegar para dizer: parece com quem? Parece com o pai? Parece com a mãe? Com quem que parece? Quando o Miguelzinho nasceu, eu peguei no colo, a enfermeira disse: que lindo.
Eu disse: meu Deus, como é que eu conto isso para Jéssica? Como é que eu falo para ela? Falar o que, pastor? Que eu olhei para ele e não me vi nele. Olhei para ele e não vi ela nele. O que eu vi era um joelhinho enrugado, um menininho feio. Eu disse: meu filho é feio, Jesus, tem misericórdia disso. Eu fiquei olhando. Quando a mamãe acordou, que eu cheguei com o Miguel no colo, ela ficou olhando para mim, olhou para a criança, olhou para mim. Ela disse: eu preciso te contar uma coisa. Eu disse: fala, minha filha, que eu tenho que te contar outra. Ela olhou para mim e disse: não parece com nada, parece o meu joelho, é feio. Eu disse: era isso que eu ia te dizer, era isso que eu ia falar. Aí alguém chegou e disse: pare, vai desinchar, vai ficar bonito, vai ficar belo, vai ficar lindo. E de fato hoje é a criança mais linda do mundo, ao meu ver. Onde o senhor quer chegar com isso? Que Joquebede olhou e disse: é lindo, não vou entregar. A filha de Faraó olhou e disse: é lindo, não vou matar. E cada vez que aquele menino chorava com a cara de um joelho, Deus deu graça ao ponto de produzir livramento. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém e diga: Deus vai colocar graça aos olhos de alguém. Deus vai colocar graça aos olhos de alguém. Deus vai colocar graça aos olhos de alguém. Tem livramento de Deus chegando. Tem livramento de Deus chegando. Tem livramento de Deus chegando. Aleluia. Aleluia. Eu acho lindo que é nesse momento que a estratégia de Miriam vai dar certo. Miriam se aproxima, faz o acordo de uma ama de leite. E para quem acha que auxílio gestação veio agora, lá no Egito, o primeiro auxílio, amamentação, gestação, foi produzido por Deus. Porque Joquebede vai ter de volta o projeto que ela não abriu mão, ainda vai receber para amamentar o próprio filho. Deus está gerando uma condição, Deus está gerando provisão, Deus está gerando uma bênção para a vida dela. Moisés vai entender que existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Corria em todo o Egito uma profecia, da qual Faraó tinha medo, que levantaria um dos povos semitas, dos nômades dali, que se levantaria contra o seu império e venceria Faraó. Moisés entendia que um legislador seria levantado pelo povo de Deus. Pastor, o senhor está maluco? Eu te provo na Bíblia. Moisés, quando observa um egípcio brigando com um hebreu, ele se intromete na briga. Moisés vai apartar a briga para salvar o hebreu. O sangue hebreu que corria em suas veias falava mais alto, e Moisés acreditava: eu sou alguém que Deus preservou com vida para libertar Israel. Eu sou alguém que Deus vai usar para a nação de Israel. Ele tenta com suas próprias mãos antecipar o tempo de Deus. Ele mata o egípcio, liberta o hebreu e vai esconder o corpo do egípcio na areia. Em dia subsequente, a Bíblia vai dizer que Moisés encontra novamente uma briga, agora entre dois hebreus. Moisés vai tentar apartar. Alguém vai dizer para ele: quem foi que te ungiu como legislador? Quem foi que te levantou no meio do povo como legislador? Quem foi que disse que você é o libertador de Israel? Ou você vai matar a gente do jeito que você matou o egípcio na noite passada? É aqui a primeira decepção de Moisés. Por que decepção, pastor? Irmão, eu te pergunto, tem três personagens na cena: Moisés, o egípcio e o hebreu salvo. O egípcio não vai contar nada para ninguém porque está enterrado. Moisés não vai denunciar o próprio crime. Quem contou para aqueles hebreus que Moisés matou um egípcio e enterrou debaixo da areia? Quem foi que contou para todo mundo que Moisés era assassino? Ei, paz dos senhores. Quem Moisés ajudou saiu defamando Moisés. Quem Moisés libertou saiu falando mal de Moisés. Quem Moisés salvou a vida saiu
saiu contando o pecado escondido dele debaixo da areia. Moisés precisa aprender que Deus não vai deixar nada debaixo da areia que possa servir de tropeço lá para frente. Quem está denunciando o cadáver debaixo da areia é Deus. Só para dizer, não vou deixar nenhuma pedra de tropeço lá na frente, para ninguém poder dizer que foi ele o que aconteceu. Fica tranquilo, meu filho, o que dói hoje alivia amanhã, o que aperta hoje traz paz amanhã, o que traz confusão hoje trará esclarecimento. Pega na mão desse irmão bonito do teu lado, pega, dá um sorriso para ele e diga: é Deus quem está colocando as coisas no lugar. Diga para ele: é Deus quem está produzindo. Oh, meu Deus, me segura, Jesus. Está me dando a vontade de pregar aqui, está me dando a vontade de pregar aqui, você não sabe. Ai. Moisés vai descobrir da pior forma possível. Deus não precisa da sua ajuda para ser Deus. Moisés sai frustrado, acordou como príncipe, vai dormir como fugitivo, tem que ir embora. O assunto chegou em Faraó. Moisés tem que correr. Ele vai parar lá em Midian, vai casar com a filha de um sacerdote de Midian por nome de Jetro. Vai virar pastor de ovelha. Olha que contraste, irmão. Ele nasceu, foi criado dentro de um costume egípcio, e dentro da cultura egípcia a pior função que existia era pastor de ovelhas. A função de escravo e mulheres dentro do Egito era a função de pastor de ovelhas. O saudoso Berg dizia que ser pastor era castigo de Deus. Era assim que ele dizia, porque pensa numa função desvalorizada. Desde aquela época, dentro do Egito, alguém que saía de uma função nobre e virava pastor era amaldiçoado pelos deuses. Moisés está tão frustrado que virou pastor de ovelhas, nem do rebanho egípcio, do rebanho de Midian, de um tal de Jetro. Casou e ele está tão perdido que a Bíblia diz que ele vai pacentar ovelhas no deserto, por detrás do deserto. Quem conhece de ovelha sabe que é o animal mais débil que existe. Não tem senso de preservação, não sabe caçar, não tem olfato, tem medo até da própria sombra. É simplesmente, totalmente dependente do pastor. E essas aqui estão sendo guiadas por um pastor que vai por detrás do deserto, vai subir Horebe. Não é porque ele sabe que Deus fala no Horebe, ele vai subir porque está perdido. Prova, pastor: Horebe era um lugar de árvores, ou de árvores secas, de galhos secos, de sarças, arbustos espinheiros. É tão prova que quando Abraão tem uma briga com Ló, e Abraão dá o direito de escolha para Ló, Ló escolhe o oposto. Ló diz: eu quero ir para as campinas verdejantes do Jordão. É Abraão que fica com Hebron, é Abraão que fica com os carvalhais de Mãe, terra ruim, pedregosa, sem chance, sem produtividade. Abraão escolheu, mas existia a promessa de Deus sobre a vida dele. Moisés foi lá perdido, no meio dos espinheiros, está perdido, sem perspectiva, pensando: eu estou no fim do poço. O que ele não sabia, que o que é maldição para o mundo é terra, é base de treinamento para Deus. Se para o egípcio ser pastor é maldição, para Deus é função onde ele prepara os seus guerreiros. Abraão, pastor de ovelhas. Isaac, pastor de ovelhas. Jacó, pastor de ovelhas. Moisés, pastor de ovelhas. Davi, pastor de ovelhas. É Jesus, pastor de ovelhas. Quer saber onde Deus treina os seus guerreiros? É no pasto. Pega na mão desse irmão do teu lado aí e diga para ele: o que estão preparando para te derrubar, Deus vai usar para te fortalecer. O que estão preparando para puxar tua cadeira, Deus está lá usando
virar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mostrar para teus inimigos que Ele não precisa de subterfúgios humanos para ser Deus sobre a tua vida. Eu estou sentindo Deus na casa. Pega na mão de alguém, sacode ele, sacode ele, sacode ele e diga: Deus vai reverter o mal que projetaram contra você. É quinta profética, meu irmão. Profetiza para alguém. Diga: o mal que projetaram contra a tua casa, Deus vai reverter a teu favor. Eu acho que Moisés era alto e bonito igual Alexandre. A Bíblia diz que Moisés sobe do Monte Horebe e está perdido. Diga para o teu irmão: perdido no lugar certo. Porque pastor, Horebe é o lugar onde Deus fala. Ele está ali perdido. Prova que ele está perdido, pastor. Quer entender que ele está perdido? Ele está contando ovelha, cuidando de ovelha no meio dos espinheiros. Está contando. A Bíblia diz que nesse momento o anjo do Senhor desce no meio de uma sarça, pegando fogo. A sarça pegou fogo por um tempo, até ele ter ideia: eu vou virar para lá para ver, mas até ele virar, tem um anjo no ambiente. Ei, esse anjo não é qualquer um, porque quando ele fala, Moisés disse: eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Esse anjo não é qualquer um, porque quando sai a voz, o texto diz: e Deus falou do meio da sarça. Você sabe quem desceu lá, você sabe quem desceu para falar. Mas Moisés está lá, ele está tão perdido que o ambiente que ele está tem manifestação de Deus, mas ele não está vendo. Tem fogo, mas ele não está vendo. Tem presença, mas ele não está. Tem santidade emanando do lugar, mas ele não está vendo. Moisés está culpando o lugar, Moisés está culpando a situação, Moisés está culpando o momento, mas a verdade, o que está errado é o posicionamento de Moisés. Pega na mão desse irmão do teu lado, pega na mão dele e diga para ele: não é o lugar, não são as circunstâncias, não é a probabilidade. Diga para ele: o governo, diga: é o posicionamento, é o posicionamento. Moisés está contando ovelha e tem anjo no meio do ambiente. Moisés está cá contando ovelha e tem fogo no meio do ambiente. Irmão, todo o ambiente está sentindo a atmosfera de Deus. Quer ter uma ideia? O fogo é a própria presença de Deus que desce na sarça. Mas a sarça não aguentou. O anjo desceu, ela pegou fogo. Pega na mão desse irmão do teu lado. Diga para ele: eu não entendo como tem gente que não pega fogo com a presença de Deus na casa. Até a sarça pega fogo. Até a sarça pega. Glória a Deus. Moisés está decepcionado. Está decepcionado por quê, pastor? Porque ele achou que Deus usaria ele, mas ele teve que fugir. Ele achou que ele ia ser o legislador, mas virou pastor. Ele achou que ele ia libertar Israel, que Deus ia usar as faculdades dele, Deus ia usar a ciência dele, Deus ia usar tudo que ele sabia. Ele está tão perdido, tão frustrado, achando que acabou, achando que não dava, que ele nem sentiu a presença de Deus, ele nem sentiu a graça de Deus, mas a sarça continuou pegando fogo. Ai, ai, ai. Moisés só parou para olhar depois que ele percebeu: tem alguma coisa de errada. Sarça é arbusto seco, pega fogo e vira cinza rápido, mas esse fogo aqui é diferente. Está queimando e não consome, está queimando e não acaba, está queimando e não destrói aquilo que ele está. Ele está queimando e não tem detrimento daquilo que ele queima. Eu virarei-me para lá
grande visão. Deus quer deixar claro, que o problema não é o lugar, não é o deserto, o problema é o posicionamento. Só para ele entender. Deus diz: não vira ainda não, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Qualquer lugar que você está é terra santa. Pastor, qual é o problema da sandália? Eu já vi gente dizer que era identidade, eu já vi gente teorizar de tanta coisa, mas é tão simples, irmão, é tão simples você entender. O texto explica, minha pastora Fabiana, qual é o problema da sandália. Ele está dizendo: tira, porque a terra que tu estás, ela é santa. Pastor, o Monte Herebe era santo? Não, irmão, é que o santo está pisando no lugar, e todo lugar que o santo pisa vira santo. Por quê? Porque a santidade do ambiente emana da presença de quem é santo. O santo pisou, então tem santidade. Tem santidade. Deus está dizendo para ele: você só não sentiu ainda porque estava de pé calçado, mas para sentir, fica descalço. Para sentir, ai, olha, maracante, pega na mão de alguém aí, pega. Diga para ele: é noite de tirar a sandália. Diga: é noite de ficar descalço. O que é sandália, pastor? É tudo aquilo que te impede de sentir o que está emanando da terra, porque o santo está pisando. Ele é mago. Sacode algum desavisado aí e diga para ele: o santo está pisando na casa. O santo está pisando na casa. O santo está pisando na casa. Profetiza para alguém, diga: o santo está pisando na casa. Deus está dizendo para ele: se você tivesse descalço, você já tinha sentido a santidade. Pastor, o senhor disse que ia explicar o propósito do porquê Deus acendeu a sarça. Por que foi que Deus acendeu aquela sarça, pastor? Para mostrar a santidade? Não, irmão, muito simples. Muito simples. Você achou que ia trazer algo do fundo do baú? Não, é muito simples. Sabe por que Deus consegue? Só mais uma vez? Eu já te libero. Eu não sei pregar de outro jeito. Eu até tento pregar do seu jeito, mas não consigo. Ele está de costa. Para que Deus acende a sarça? Para pegar alguém que não está se impressionando com mais nada, alguém que está perdido no ambiente, para dizer: ei, vira para cá, eu estou no ambiente. Você está tão frustrado, tão envolvido com seus problemas, que não percebeu que na situação quem está pisando sou eu, que não percebeu que nesse mover quem está sou eu. Se eu deixo você do jeito que você estava, você ia se frustrar no final, mas eu permiti a frustração hoje para te trazer aonde eu quero, para te trazer para o centro da minha presença, para te trazer para o centro da minha vontade. As sarças são chamariz para dizer: ei, olha para cá, olha para cá, eu estou na casa, olha para cá, eu estou na situação, olha para cá. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém e diga: Deus vai acender uma sarça. Só para você entender que Ele está nesse deserto, só para você entender que Ele está nesse vale, só para você entender que Ele está nesse processo, só para você entender que Ele já pisou no ambiente. Ela é papacanto que manda raça. Ela é papacanto que manda. Ele para canto que manda. Chega de culpar, de culpar bem, de falar que a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu também me utilizo das tuas frustrações para te trazer. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Profetiza para ele, profetiza para ele. Diga: Deus está acendendo uma sarça hoje, só para te dizer: olha para cá, olha para cá, olha para cá.
te dizer: está na hora de olhar para o lado certo, está na hora de olhar para o lugar certo, está na hora de olhar. Olha para cá, Moisés. Virarei-me para lá, verei essa grande visão. Enquanto Moisés está de costa, tem anjo, tem sarça, está pegando fogo, tem movimento. E Moisés está do mesmo jeito, mas quando ele vira, quando Moisés vira, o Senhor se apresenta: sou eu, Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ei, essa apresentação aqui é mais do que Deus na nomenclatura do seu nome. Nome dentro da cultura judaica fala do caráter, fala da identidade, fala do currículo. E Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, vira para cá, eu sou Deus de teu pai. O que isso quer dizer? Sabe, a história que teu pai contava, ela era verdade, estou aqui por causa dela. Sabe a aliança com Abraão? Estou aqui por causa dela. Sabe a aliança com Isaac e Jacó? Estou aqui por causa dela. Eu sou Deus de aliança, eu sou Deus de promessa. Eu estou aqui, Moisés, só para te dizer: a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Ai, Moisés, estou aqui para te apresentar: sou Deus de aliança. Enquanto você está de costa para a visão, você achou que tudo perdeu, mas quando ele se posicionou, ele entendeu: a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Pega na mão desse irmão do teu lado, pega e diga para ele: Faraó não invalida a promessa. Diga: fofoca não invalida a promessa. Diga: cara feia não invalida a promessa. Diga: levante não invalida a promessa. Diga para ele: frustração não invalida a promessa. Diga: luto não invalida a promessa. Diga: a promessa de Deus está de pé. Enquanto ele está de costa, tudo que ele vê é frustração. Enquanto ele está de costa, ele está vendo os rochedos, terra inóspita, deserto. Mas quando ele vira, quando ele muda o posicionamento dele, você precisa entender isso, irmão. O céu te trouxe aqui para te sacudir. Chega de ficar encontrando culpado. Está na hora de parar de ficar dando nome a culpado. A culpa não é da organização, não é do teu patrão, não é da igreja, não é do grupo, não é do departamento, é da tua falta de posicionamento. Muda o teu posicionamento que a história muda. Muda o teu posicionamento que a tua casa muda. Muda o teu posicionamento que a tua empresa muda. Muda o teu posicionamento que o departamento muda. Muda o teu posicionamento. Moisés mudar, e Deus disse assim: eu, o Deus de aliança, desci aqui para dizer para ele mais ou menos assim: a minha aliança é antes de você. Não é sobre você, é sobre a aliança.
existe uma aliança, existe uma promessa. E essa promessa está de mim. Eu estou aqui por causa da promessa. Eu vou usar você por causa da promessa. Eu vou levantar você por causa da promessa. Você não morreu lá por causa da promessa. Eu te escondi por causa da promessa. Eu te introduzi por causa da promessa. Você chegou até aqui por causa da promessa. Promessa, Moisés, promessa. É por causa da... Encerra a mensagem aqui agora. Aí Moisés disse assim: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, sou pesado de língua. Quem sou eu? Quem é que sou eu? Como é que eu chego para esse povo? Quem é que eu digo que está me chamando? A resposta de Deus é de surpreender. Moisés não precisa saber mais o nome de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus se apresentou para ele. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que Moisés quer saber a respeito do currículo desse Deus, o que ele quer saber, porque ele está acostumado lá no Egito. Tem Deus Sol, Deus Lua, Deus Sapo, tem Deus tudo lá. Qual a tua qualidade? Moisés, você quer saber quem eu sou? Diga para eles: eu sou o que sou. Moisés está dizendo: quem sou eu? E Deus está dizendo: não é sobre quem você é. Diga para eles: o eu sou me enviou a voz. Em uma tradução mais livre, numa exegese mais rápida: eu serei o que você precisar que eu seja. Pega na mão desse irmão do teu lado, e Deus está dizendo mais ou menos assim para você: você quer saber qual é o meu currículo? Você quer saber qual é o propósito de você estar aqui? Então entenda uma coisa: não é sobre você, é sobre eu na sua vida. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que você precisar que eu seja. Sou Jeová, o seu pastor Jeová, rapaz, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu não vou pregar mais, fica de pé, não, fica de pé. Fica de pé. O Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, o Deus do Pai
Moisés está nesta noite chamando a tua atenção. Até quando vai ficar perdido no meio dos espinheiros da vida? Vai deixar eu dominar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família? Ou vai viver disperso? Tem alguém que quer hoje entregar a vida ao Senhor Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém do teu lado que você trouxe que não é cristão? Diga a ele, esta palavra foi para você. Jesus está te chamando, está te convidando. A porta da salvação está aberta. Enquanto, vou falar devagar para você gravar para o resto da vida. Enquanto a sarça arde, Jesus trabalha. Ele está convidando você esta noite. Tome o teu assento para o orar. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus.